Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Espírito Santo maravilhoso. Esses 30 anos, Senhor, não é por minha causa, é por tua causa, Senhor. Não foi eu que estou andando há 30 anos, é o Senhor que me move há 30 anos. É a tua vontade em mim já por 30 anos. É a tua glória manifesta em minha vida já por 30 anos. E para a tua glória, segundo a tua vontade e o seu propósito, através de mim o Senhor tem alcançado incontáveis pessoas, a maioria eu nem conheço, pela internet. O Senhor tem dado entendimento, sabedoria e revelação, não por causa de mim. Quem sou eu? Como João Batista disse, o Senhor é mais poderoso que eu. Se eu sou um profeta, o Senhor é Deus. Se eu sou um apóstolo, tu és o Senhor. Se eu sou um mestre, tu és o Cristo. Por isso toda honra e glória é a ti e nunca será a mim, porque importa que o Senhor cresça. Quem é Paulo? Quem é Cefas? Quem é Apolo? Quem é Marcos Gomes? Senão ministros do Senhor. Então, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Assim está escrito, e assim seja também nesta igreja e neste ministério Graça e Apostolado. Quem pode falar amém? Com palmas ao Senhor, por favor. Graças a Deus. Podem se assentar, meus irmãos, anjos, meus filhos, em graça, em Cristo. O culto hoje está sendo assim. Não se preocupe aí atrás. Nós somos a luz do mundo. Olha, está chegando, hein? Está chegando o dia. Está chegando a hora. Estamos chegando para a glória de Deus. Para quem não sabe, dia 5, hoje é 4, dia 5 de junho, amanhã, o ministério completa oficialmente 30 anos. Amanhã. O ministério foi aberto aqui na terra, oficialmente, 5 de junho de 1993. Amanhã, 5 de junho de 2023, exatamente 30 anos. Para a glória de Deus, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E nesses 30 anos eu tenho muita coisa para falar. E uma das é que o próximo sábado, dia 10, e o próximo domingo, dia 11, nós estaremos aqui com toda a igreja Ministério Graça Apostolado reunido. Está vindo ovelhas de muitos lugares que eu nem sei. Eu falo alguns lugares que eu sei. Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, etc. Paraná, mas cidades de São Paulo, interior, Piracicaba, Pirassununga, São José dos Campos, Santos, Itanhaém, Campinas, lugares. Então, o pão foi colocado no forno, já vai para 6 meses. E está chegando a hora de tirar do forno e dar para a igreja comer, participar do que Deus predestinou
para 10 e 11 de junho. O pão está no forno é uma forma de expressão profética do que Deus preparou para 10 e 11 de junho. Pode ter certeza que haverá um grande mover do Espírito Santo, por muitos motivos, porque a história se repete, porque está escrito, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. De modo que, Jaque, por favor, as coisas acontecem quando a igreja se reúne. E quando eu digo igreja, não a local, senão seria igreja em minúsculo, está em maiúsculo. O ministério Graça e Apostolado, diante de Deus, é uma igreja. E essa igreja vai se reunir 10 e 11, depois de 30 anos. Eu não sei onde você estava 30 anos atrás. Eu não sei onde você estava. Alguns não tinham nem nascido, mas já estava predestinado. De uma coisa eu sei, havia uma profecia, uma promessa, porque uma predestinação tinha e já está para se cumprir. 10 e 11 de junho de 2023, faço questão de deixar registrado, para que no porvir todos conheçam a história deste ministério e quem e como Deus tem sido em nosso meio. Isso tem que ficar registrado. 1 Coríntios capítulo 2, eu quero ler só 4 versículos, 4 textos. 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, o texto da pastora Sueli. É um texto dito por um apóstolo, mas que contém palavras proféticas. Então, Coríntios 2, 9, está escrito, as coisas, é bom que você circule na sua Bíblia, as coisas, digam comigo, as coisas. Interessante que coisas não tem nome. Quais coisas? Coisas. Manifestação do Espírito Santo, dons espirituais, sinais, prodígios, milagres, maravilhas, são coisas da parte de Deus. Coisas. Ministração de anjos, milagres, manifestação de cura divina, são coisas. Está escrito, Coríntios 2, 9, as coisas que o olho não viu. Claro que não viu. O pão foi colocado no forno no começo do ano. Alguém aqui está lembrado? Dá um sinal. Você estava aqui quando o pão foi colocado no forno? Levante a mão quem estava aqui quando o pão foi colocado no forno. Então, esse pão, esse pão que está no forno, que vai ser tirado sábado, 6 horas da tarde, domingo de manhã, e domingo às 6 horas da tarde de novo, 10 e 11 de junho. Esse pão que está no forno, que será tirado, é uma das coisas que o olho não viu. Claro que você não viu. O pão foi colocado em janeiro. Já estamos em junho. Eu não disse que o pão seria tirado 6 meses depois? O pão... você sabe que não é de pão que eu estou falando, né, irmãos? É de pão que eu estou falando? Não, não sou padeiro, nem sei fazer pão. Que comida que Jesus comia? Eu não sei qual que ele comia. Eu sei que ele falou assim, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ué, então a gente come arroz e feijão e a comida que ele comia era fazer a vontade do meu Pai? A vontade de Deus está nos céus? Então comida, fazer a vontade de Deus, o pão no forno, é claro que não é de pão que está falando. As coisas
Coríntios 2,9, que o olho não viu, olho. O ouvido não ouviu, ouvido. Você não ouviu porque eu não falei? Você não viu porque não chegou 10 e 11 ainda. Hoje é dia 4. Então você não viu. Você não ouviu porque eu não falei. Eu não posso tirar o pão antes, então eu não falei. Eu não mostrei o pão. Eu deduzo que vocês têm uma ideia de como está esse pão 6 meses depois. Eu penso que os crentes que estão atrás da verdadeira comida de Deus, que é uma comida espiritual, eu deduzo que os tais devem imaginar como está esse pão. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, quer dizer, coração do homem é pensamento, coração aqui quer dizer mente. Então você não viu, você não ouviu e você nem pensou. As coisas você não viu, não ouviu e não imaginou. Essas coisas que você não viu, não ouviu, não imaginou, essas coisas Deus preparou para os que o amam. Então tem coisas preparadas para 10 e 11 de junho. Ah, papai! Eu posso sentir o cheiro do pão no forno. Se é que você me entende. Tá um cheiro de pão assado. Os dias vão passando, o cheiro vai ficando mais forte. Eu te confesso que eu já passei diante do forno algumas vezes. Eu dou uma olhadinha assim, eu já vi o pão crescer, eu já vi que ele cresceu, eu já vi que ele pegou uma cor, tá douradinho, moreninho, sabe aquele, quando já está quase na hora de tirar, sabe? Quase no ponto, tá me entendendo? Eu já dei uma olhada assim no forno. Um bolo bonito, um pão bonito, grande. Pelo que eu vi, vai sustentar muita gente. Um pouquinho que comer vai ficar satisfeito. Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu ventre fluirão rios de água viva. Isso é João 7,38. Aí eu fui ler o 39, ele estava falando a respeito do Espírito Santo. Mas o 38, rios de água viva no ventre, como... Não. Isso dizia ele do Espírito Santo. O Espírito Santo foi comparado por Jesus com uma manifestação de rios. Não, mas dentro de você. As pernas não aguentam. Você já foi na praia? Já entrou no mar? Alguma onda aqui já derrubou você no mar? Dá um sinal. Se você já foi derrubado pela onda, você não aguentou e caiu para frente, caiu para trás. Já? A verdade é paralela. Quem pegou? É interessante que quando você vai na praia e você vê a onda derrubando alguém, ninguém fala nada, né? Eu já fui na praia alguma... Eu nunca vi alguém assim, nossa, a onda de... Nossa, que ele caiu. Mas por que ele... Ninguém questiona, ninguém fala nada. E eu sei por quê. Porque está andando por vista. 2 Coríntios 5, 7, não andamos por vista, andamos por fé. Quando se anda por vista, lembra a onda da praia. Quando se anda por fé,
lembra e vê e sente a onda do Espírito Santo, que é comparado com rios. Deus levou lhe maná. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Em toda a Bíblia, o Espírito Santo é tipificado, é comparado, é exemplificado com um rio. Salmo 46, com águas. Isaías 55, águas, vinho, pão, e etc. Mover, poder, mão do Senhor. Ezequiel 1, Ezequiel 3, e a mão do Senhor. 2 Reis 3, e a mão do Senhor. Então, o Espírito Santo, ele é explanado na Bíblia pelos profetas de várias formas. Trazei-me um tocador. Quando começou a tocar, a mão do Senhor era forte. Uma outra versão, a mão do Senhor era grande sobre mim. A mão do Senhor é o Espírito Santo, não é outra coisa? Então, como está escrito, coisas acontecem quando a igreja se reúne. E a igreja, porque o ministério Graça e Apostolado agora é uma igreja. Eu vou te falar uma coisa que eu nunca falei. Porque quando eu ouvi isso, me assustou um pouco, né? Quando eu abri o ministério, um pastor já experiente me falou assim: uma igreja só é formada de verdade mesmo depois de 20 anos. Eu estava com uma semana. Depois de 20 anos, fiquei quieto, não falei nada. Em 20 anos já entrou gente, já saiu gente, já tocou gente, já parou de tocar, já cantou, já pararam de cantar, já pregou, pararam de pregar. E em 20 anos já aconteceu muita coisa. Em 20. Aí nesses 20 a igreja foi aprovada. Peneirou, chacoalhou a figueira. Ficou alguns frutos maduros. Vieram outros verdes, né? Chegam verdes da lei, aí vai amadurecendo. Eu enrolo no papel, no jornal, aí ajuda a amadurecer, né? Eu pego o fruto verde e enrolo assim com folha, sabe? Eu enrolo assim, abacate, né? Abacate. Manga, eu gosto muito de manga. Eu embrulho assim no papel, aí vai amadurecendo. E glória a Deus, o pastor experiente disse que uma igreja verdadeira só se estabelece, só se fundamenta com 20 anos. Já estamos indo para 30. Então, isso me faz crer e dizer que o MGA é uma igreja de verdade. Não é um embalo, não é uma moda, não é um modismo, não está seguindo ninguém porque alguém já morreu. Vai que alguém... vocês estão seguindo o quê, irmão? Eu tinha um homem aqui, homem, já morreu. Nós não estamos seguindo ninguém. Nós estamos em Cristo. Nós não estamos aqui copiando ninguém. O ministério Graça e Apostolado é um ministério único. Eu te convido a procurar um ministério igual esse na face da terra. Você vai ver na Bíblia N profetas. Mas cada profeta tinha uma unção diferente. Este ministério é único na terra. Não tem dois igual. Isso é uma unção predestinada. Pastores, teólogos. Não quero uma glória. Eu preciso falar. Eu espero chegar um dia não ter que ficar me justificando. Para que ninguém pense mal de mim. Eu estou esperando esse dia. Já passou 30 anos, não chegou ainda. Que eu tenho que ficar me justificando, te falando que não é soberba, que não é orgulho, que não é presunção. O ministério Graça e Apostolado é um ministério único.
Eu já ouvi nesses 30 anos de pastores, de teólogos formados com diploma, eu já ouvi. Nunca vi alguém pregar igual você. Nunca. Mas como? Eu nunca vi ninguém pregar como você. Nunca vi ninguém explicar como você. O que é isso aí? Uma unção única que Deus deu na terra e está aqui no MGA. Unção única. Eu conheço profetas. Alguns morreram, outros estão vivos. Eu conheço vários profetas. Mas eu não conheço ainda um profeta, uma igreja ou um ministério que tenha a unção que tem no MGA. Provavelmente vocês já devem ter e também não achou. É verdade? Alguém aqui já achou um ministério parecido ao MGA? Com a mesma unção do MGA? Com a mesma tônica do MGA? Já tentaram imitar. Alguns fracassaram, outros se perderam. Já tentaram imitar por causa de inveja. Filipenses 1,15. Alguns por inveja anunciam a graça. Por inveja. Nossa, que vergonha falar isso. Mas é verdade. Tem por inveja. Bom, a verdade é que já se passou 30 anos e 10 e 11 de junho são 2 dias predestinados para coisas acontecerem em nosso meio. Por quê? Porque já se passou 30 anos e agora eu posso dizer, e o mundo pode dizer, de fato, de verdade, o Ministério Graça e Apostolado é uma igreja de Cristo. Não é uma moda, não é um embalo, não está imitando ninguém, não, é um ministério único, é uma igreja verdadeira, que crê na Bíblia, que prega a Bíblia, que ensina a Bíblia. Não aceite alguém falar mal desta igreja. Esta igreja, este ministério é eximiamente bíblico. Alguém pode não crer como nós, mas o que nós cremos e no que cremos está escrito. Não é? Alguém de repente não crê como você, no batismo em Cristo. Ah, eles não batizam por quê? É porque nós cremos em Romanos 6,3. Então nós temos o quê? Nós temos fundamento. Não é moda, não é embalo. Nós temos fundamento. O Ministério Graça e Apostolado é um ministério fundamentalista. Se tiver escrito. Eu creio. E as igrejas não são assim. Você sabe que não é assim. Eu fui obrigado a falar para uma irmã esses dias. Intransigente. Fui obrigado a falar. Falei, irmã, me desculpa, mas o ministério não vai mudar por causa de você. Deus não vai mudar por causa de você. Eu posso ouvir um amém? Quem consegue entender isso? Esse ministério já está fundamentado. Glória a Deus por você que se encaixou nele. Mas o ministério não vai mudar por causa de você, irmão. Por causa de você, irmã, que não entende, que não aceita, que não... O ministério não vai mudar. São 30 anos. A raiz dessa árvore já está bem fincada na terra. Está claro ou não está claro? Diga comigo bem forte. Coisas acontecem quando a igreja se reúne. E uma das coisas que acontece quando a igreja se reúne é o quê? Uma das coisas que acontece quando a igreja se reúne, Deus se manifesta. E se ele não se manifestasse? Seria uma religião que fala de Deus, que lê versículos bíblicos. Vê se você me entende aí, irmão. Abraão não tinha Bíblia e foi chamado de pai na fé. Então o meu pai não tinha Bíblia. E o que eu aprendi sobre o meu pai? Que Deus falava com ele e ele falava com Deus. Que Deus se manifestava a ele. Isso eu aprendi com meu pai Abraão, que não tinha Bíblia. E Hebreus 6 manda eu imitar aqueles que pela fé e paciência receberam as promessas de Deus. Por exemplo, Abraão, que não tinha Bíblia. O que Abraão tinha? Moisés, que não tinha Bíblia. O que Moisés tinha? A presença de Deus no meio deles, entre eles.
E o que as igrejas têm? Só a Bíblia. O Abraão não tinha Bíblia. O Moisés não tinha Bíblia. E eu cresci, espiritualmente falando, vendo isso. As igrejas têm Bíblia. O pastor tem Bíblia. O pastor tem teologia. O pastor tem seminário. O pastor tem diploma. E eu olhei para Abraão e para Moisés, mas Moisés está mostrando Deus. Deus manifesto. Deus se manifestou. E aconteceu isso. E quando Deus, e aconteceu aquilo. E eu vi uma enorme diferença entre os pastores e Abraão e Moisés. E eu segui o caminho de Abraão e de Moisés. Mas vocês usam a Bíblia. Já falei aqui, só para ter uma noção. Só para ter uma noção. Dia 10 e 11, vocês vão ver o Deus da Bíblia aqui manifesto nesse lugar. Eu estou deixando para tirar o pão na última hora. Não vai queimar não, pode ficar sossegado. Não vai queimar, não vai ficar torrado, pode ficar sossegado. O pão será partido na hora certa, o pão vai estar no ponto certo, não vai queimar. Também não posso tirar cru, mas pode dormir em paz. 10 e 11 você vai comer desse pão que foi colocado no forno. Me desculpa ter que falar dessa forma, o que eu vou falar agora. Abre um parênteses. Não vou me preocupar com quem escandalizar. Vírgula. Não posso me preocupar. Vírgula. Senão vou perder o foco. Só quem está entendendo. Então vamos realizar. Pensa em Jesus andando em Nazaré, na Galileia. Pensou? Ele andando? Está pensando? Imagina aí Jesus andando com os discípulos. E o paralítico? Levanta em nome. Levantava e andava. E as pessoas estavam vendo. E o cego? O cego cuspiu no chão. E as pessoas vendo. E o cego? Estou enxergando. Coisas aconteceram e pessoas viram coisas. Por isso que Jesus disse: bem-aventurado quem não se escandalizar em mim. Quem pegou essa, hein? Porque coisas aconteceram. Oh, dá um sinal que está entendendo. Por isso que Jesus disse: bem-aventurado quem não se escandalizar em mim. Paralítico andava, cego enxergava, mudo falava, a pessoa saltava e saía pulando, e sei lá, eu sei que coisas aconteciam. Falaram mal de Jesus, chegaram a falar: as pessoas que não têm o que fazer é assim mesmo, né? O homem carnal, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Olha lá, ó. Ele expulsa demônios pelo príncipe dos demônios. Mas posso falar uma coisa? Jesus não estava nem preocupado com isso. Ele falou: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é que nenhum de vocês se percam. Em Mateus 9, o ministério de Jesus consistia em pregar, evangelizar, curar, ensinar. E as pessoas estão vendo. Vale te lembrar que aonde Jesus estava tinha pessoas vendo. Sábado e domingo vai ter pessoas vendo. Eu não posso me preocupar. Se eu preocupar, o cego continua cego. Se eu ficar preocupado com o incrédulo, ou sei lá com quem, o mudo vai continuar mudo. Eu não posso me preocupar, eu não posso perder o foco. Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Porque coisas vão acontecer. Todo carro tem um freio de... Já até soltei os parafusos para jogar ali fora sábado e domingo? Já até soltei os parafusos para sábado e domingo jogar o freio de mão fora? Diga bem forte. E como o carro vai andar? E como o carro vai parar? O piloto é o Espírito Santo. Ele pode ficar em paz, hein? O piloto é o Espírito Santo. Ele que vai dirigir. Duvido que ele vai deixar o carro bater.
Mas o carro sem freio? Irmão, entrega o teu caminho ao Senhor, que o fendeiro tudo fará. Quem vai estar no comando do veículo é o Espírito Santo. Mas eu não posso mexer no pão ainda. Mais 10:11 eu vou ser o primeiro a tirar ele do forno. E como Jesus disse, fazei-os assentar e pode repartir o pão. E todos foram saciados. Até sobrou pão. Diga bem forte, coisas acontecem quando a igreja se reúne. E a igreja Graça e Apostolado estará reunida aqui nesse lugar dia 10 e 11 de junho de 2023. Pode ter certeza que coisas vão acontecer. Atos capítulo 2. Por que eu sei que coisas vão acontecer? Está aqui, ó. Atos 2, verso 1. Por que eu sei que coisas vão acontecer? Sendo que nem chegou o dia ainda? Eu sou um vidente, como é que eu sei do futuro? Como é que você sabe que coisa vai acontecer? Porque eu já li aqui, ó. Atos 2, verso 1. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, cumprindo-se os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, estavam todos reunidos, dia 10 e 11, no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento. Vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre nós, leva-nos a possuir a herança que temos em... Interessante a Bíblia, interessante a linguagem profética. Vento. João 3,8. O vento sopra onde quer. Vento, Senhor? O Senhor agora é meteorologista? O vento? Vento que vem. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz. João 3,8. O vento sopra... Mas por que ele já não fala? Eu vou saber por quê, irmão. Essa é a linguagem dele. Eu entendo. Alguém mais entende? Amém. O vento... Foi, pastor? Estou ouvindo o quê? Estou ouvindo a voz do vento. O vento, João 3,8. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Não sabe de onde vem? Do Paraná? De Minas Gerais? Não sabe para onde vai? Para o Rio de Janeiro? Para o Espírito Santo? Não sei. De uma coisa eu sei, assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Isso eu sei. De onde vem, para onde vai, eu não sei. Cumprindo-se janeiro, fevereiro, março, abril e maio, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ô irmão, que foi, irmão? De repente, não é nada combinado, de repente, veio do céu. Quem é que está no céu? Jesus disse, me foi dado todo o poder no céu. Quem é que está no céu? Quem é que manda no céu? De repente veio do céu um som, como de um vento, como de um, quer dizer, ele está comparando, como de um. Ele está tentando explicar a manifestação do Espírito Santo, ele está tentando explicar. Como de um vento, e encheu todo lugar, toda a casa, todo o MGA onde estavam reunidos. Bom, Coríntios 2,9, as coisas que os olhos não viram,
Não viram, não. Ué, mas aqui, 3. E viram. Coríntios 2,9. As coisas que o olho não viu. Atos 2,3. Mas aqui viram. Mas como coisa que o olho não viu? Não viu porque não chegou ainda. Hoje é dia 4. Mas 10 e 11 você vai ver. Só não viu porque não chegou o dia ainda. Para quem não está sabendo aí que está no YouTube ao vivo, estamos com um problema aqui na eletricidade, aqui no MGA, tá? Então você que está aí no Facebook, a imagem fica escura. Você que está ao vivo aí no YouTube, a imagem fica escura. Fique em paz, tá, irmão? O mundo não está acabando não, tá? É só problema elétrico aqui na energia aí do poste aí. A igreja está aqui ainda, amém? Não fomos arrebatados ainda não. A igreja está aqui? Atos 2:3. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Eu estou convicto. Eu estou convicto que coisas acontecem quando a igreja se reúne. O que eu falei, igreja? Diga isso mais forte. Diga, e a igreja vai se reunir. Toda a igreja. 10 e 11 de junho. Diga, coisas acontecem quando a igreja se reúne. Fala assim, bem sim, fala. Por isso falei. Coisas acontecem quando a igreja se reúne. Atos capítulo 4. Eu vim ler 4 textos. Esse é o terceiro. Atos capítulo 4. É só uma breve ministração. Não quero me alongar muito. Atos 4. Versículo 31. Tendo eles orado, houve um mover naquele lugar. Atos 4:31. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. Então quer dizer que é comum ser cheio do Espírito Santo quando a igreja se reúne. Quem pode falar amém? É comum para crente é normal, né, Elaine? Para crente é normal. Diga comigo, é normal sermos cheios do Espírito Santo. Diga, porque coisas acontecem quando a igreja se reúne. Então marca aí, Atos 4:31. Tendo eles orado, moveu-se o lugar. Houve um mover naquele lugar em que estavam reunidos, igual Atos 2. E todos foram cheios do Espírito Santo. E olha o benefício de ser cheio do Espírito Santo, hein? Atos 4:31. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Se tiver escrito, eu creio. Se tiver escrito, eu creio. Está escrito, eu creio. Coisas acontecem quando o povo de Deus se reúne. Coisas acontecem quando os crentes começam a orar. Coisas acontecem quando a igreja está congregada. Coisas acontecem quando oramos em nome de Jesus em uma só voz. Coisas acontecem quando aqueles que temem a Deus se ajuntam em espírito e em verdade. Coisas acontecem, ou seja, Deus se manifesta em nosso meio. Ei, Xarama, Abba Pai, Espírito Santo, meu guia, Espírito da verdade, que me guia em toda verdade, Espírito que falava, que guiava Abraão, Moisés, Espírito que fala comigo diariamente, Espírito Santo de Deus, recebemos o Espírito que provém de Deus,
não recebemos o espírito do mundo, recebemos o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ah, Pai, coisas estão para acontecer. Coisas estão para acontecer. Hoje é domingo, e segunda, e terça, e quarta, e quinta, e sexta, e sábado, e domingo. Coisas estão predestinadas a acontecer. Pode ter certeza, o doente ficará curado, o enfermo será liberto da enfermidade, o vazio será cheio do Espírito Santo. Porque ele disse: ó vós que tendes sede, vinde às águas. Ah, Espírito Santo. Ai, Serilabamai, Espírito Santo. Esses 30 anos o Senhor tem feito sinais, prodígios, milagres e maravilhas. Nós estamos aqui porque o Senhor que nos traz, o Senhor que nos reúne, o Senhor que nos move. Por isso que está escrito: nele nos movemos, porque é o Senhor que nos move, é a tua graça, é o teu Espírito em nós, é o Espírito Santo manifesto. Tem gente que está vindo aqui para receber a unção. Tem gente que está vindo aqui de muitos lugares para receber a unção. Não estão medindo esforços, estão tendo gastos, estão gastando dinheiro com passagem, com hotel, mas não estão se importando, porque a unção será dada de graça, não tem preço, e tem pessoas pagando para receber o que será dado de graça nesse lugar, sábado e domingo que vem. Ah, Espírito Santo, como está escrito, como o profeta disse: envia quem o Senhor há de enviar. Homens e mulheres serão levantados, como diz em Atos 13, disse o Espírito Santo, enviados pelo Espírito Santo. Espírito Santo, esta igreja é tua e o Senhor está no controle total, absoluto. Está nas tuas mãos. Vamos ficar de pé. Esta igreja é tua, Senhor. Está escrito, Atos 6, esse é o quarto texto que eu ia ler. Atos 6, 3, sábado e domingo, escolhei homens de boa reputação, de sabedoria e cheios do Espírito Santo, porque nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Ah, ore agora, levante a sua mão, porque coisas vão acontecer, coisas estão para acontecer. Profetiza, chama existência, declare, porque coisas estão para acontecer nesse lugar. Profetas serão levantados nesse lugar, e mestres, e novos evangelistas, e pastores e pastoras serão levantadas por Deus neste lugar. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Profetiza: os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Espírito da verdade, que nos guia em toda a verdade. Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Jesus,
Espírito da graça, Espírito do Senhor, Espírito de temor do Senhor, Espírito de fortaleza. 30 anos está se passando, Senhor. Parece que faz uma semana, porque para o Senhor 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. Mas nós estamos aqui, Senhor, depois de 30 anos de chuva, tempestade, a água, os rios transbordando, batendo contra a casa, mas a casa não caiu. Estamos firmados na rocha. Já se passou 30 anos, Senhor, e vai passar mais 30 para a tua glória, em nome de Jesus. O Espírito de Deus está aqui, graças a Deus, operando em nossos corpos. Há 30 anos, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça, ministrando sua graça e amor. Levante as mãos para profetizar. Os feridos de alma são, os cativos e oprimidos. Profetiza! Os enfermos e doentes são. 3 vezes. Pois o Espírito de Deus está aqui. No MGA. Pois o Espírito de Deus está. Há 30 anos, Senhor. Pois o Espírito de Deus está. Fecha os olhos. Quero ouvir a igreja. O Espírito. Papai, nossos corações, trazendo sua vida e poder. Coisas acontecem quando a igreja se reúne. Deus se manifesta, Ele aparece, Ele testifica. Os feridos de alma são curados. Os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados. Pois o Espírito de Deus está. Vem comigo, igreja, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. The Holy Spirit is here. Operando em nossos corações, Pai, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. ministrando sua graça e amor. Chame a existência. Os feridos De alma são curados. os cativos. Os oprimidos livres são. Os enfermos e doentes serão sarados. Pois o Espírito de Deus está. The Holy Spirit is here. Pois o Espírito de Deus está. The Holy Spirit is O here. Espírito de Deus está aqui. Senhor,
Esperamos 30 anos por esses 2 dias. Espírito Santo, o Senhor nos conduziu no deserto, nada nos faltou, andamos no meio de escorpiões e serpentes, não fomos picados, não fomos contaminados, de fato nenhum mal nos sucedeu, nos aconteceu, nesses 30 anos. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas. Espírito Santo maravilhoso, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, os nossos inimigos tinham nos consumidos. Deus meu, em Ti confio. Salmo 25. Não me deixes confundido, nem deixes que triunfem sobre mim os meus inimigos. Na verdade não serão confundidos os que esperam em Ti, mas confundidos serão os que procedem traiçoeiramente sem causa. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. O Senhor disse que trará os teus escolhidos à tua casa de oração e ali os alegrará. É o que o profeta disse. As virgens na dança alegrarão, os jovens e os velhos também. O Senhor disse: e depois disso derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos jovens terão visões, e os sinais seguirão os que crerem. Está escrito, Isaías diz, que em lugar de vergonha receberão dupla honra. Honra, Senhor, aqueles que estão te honrando. Honra, Senhor, aqueles que estão honrando a tua presença nesse ministério. Honra, Senhor, aqueles que honram a unção que o Senhor colocou em minha vida, porque eles estão vindo para receber esta unção. Eles não estão vindo por causa de mim, eles estão vindo por causa da unção. Honra, Senhor, e faça além daquilo que pedimos e pensamos. Marca, Senhor, as vidas e sela com o teu Santo Espírito da promessa os que creem no teu Evangelho. Concede, Senhor, que se façam por minhas mãos sinais, prodígios, milagres e maravilhas, como o Senhor usou as mãos de Paulo. E Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários. Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. Usa minhas mãos, Senhor, porque está escrito: abençoai e não amaldiçoeis. Que não sejam as minhas mãos, mas a sua, que é poderosa. Mas que a tua mão esteja sobre mim como esteve sobre Ezequiel. Uma vez mais, Senhor, como o Senhor foi com os profetas, para a tua glória, em nome de Jesus. O Espírito Deus está aqui.
corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os serenos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Levante as mãos. Pai, eu quero te adorar. Tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, Não apenas no átrio ou no santo lugar, eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, nele novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me sala do trono, pra Espírito te Santo. adorar. I love the Holy Ghost. Leva-me à Oh, Holy Spirit. sala do trono, Holy Spirit. pra te adorar, Senhor. Quem pode levantar as mãos? Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, Leva-me à sala do trono, fresh anointing. Leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra quê? Pra quê? Ao Senhor, pra quê? Nossa próxima reunião, quarta-feira, às 19h30. Próxima quarta-feira, 19h30. Último culto antes de eu abrir o forno, que será no sábado.
Provavelmente quarta-feira será um culto profético. Então é bom que vocês estejam aqui na quarta-feira, às 19h30. Não sei de onde você vem, onde você estará. É bom que você esteja aqui para a gente dar uma olhadinha no forno para ver como que está o pão. Quarta-feira às 19h30. A graça seja com todos vocês. E quando eu digo graça, saúde, prosperidade, paz, entendimento, sabedoria, revelação, venha e esteja sobre todos vocês, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vão com os anjos de Deus, em nome de Jesus. Até quarta-feira.